Na nossa galáxia Via Láctea, estão escondidas entre 100 e 400 bilhões de estrelas, e isso é apenas uma das muitas galáxias no universo. Imagine que cada estrela pode ter seus próprios planetas, e, portanto, potencialmente, vida. Mas isso não é tudo. Cientistas acreditam que na parte observável do universo existem cerca de 2 trilhões de galáxias, cada uma delas tão rica em estrelas quanto a nossa. Sabia o que isso significa? Isso significa que no cosmos pode haver mais estrelas do que areias em todos os praias da Terra. Incrivelmente, alguns astrônomos até acreditam que na galáxia de Andrômeda podem haver mais de 300 bilhões de estrelas. E agora imagine que cada estrela não é apenas um ponto de luz, mas um mundo inteiro cercado por planetas, cometas e asteroides. Astrônomos usam telescópios poderosos, como o Hubble, para olhar nos cantos mais distantes do universo e descobrir estrelas que estão a mais de 300 milhões de anos-luz de nós. Uma das descobertas mais incríveis é a galáxia GNZ11, que está a mais de 300 bilhões de anos-luz, e é considerada uma das galáxias mais distantes conhecidas pela ciência. Além disso, segundo estimativas dos cientistas, no nosso universo podem haver cerca de 100 bilhões de planetas, o que levanta a questão de se podemos ser os únicos seres racionais. E se você acha que isso é tudo, aqui vai mais uma informação surpreendente. O maior número de estrelas na Via Láctea está concentrado em seu centro, onde as estrelas estão tão próximas umas das outras que seu campo gravitacional cria condições incríveis para o surgimento de novas estrelas e planetas. Mas isso ainda não é tudo. Algumas estrelas podem ser vagabundas, ou seja, viajar pelo cosmos sem uma órbita definida. Será que entre todas essas estrelas incríveis há algumas que possam sustentar a vida? As pesquisas científicas continuam, e cada nova descoberta abre novos horizontes. Por exemplo, recentemente, cientistas descobriram um exoplaneta chamado Tatooine, devido aos seus 2 sóis, e isso levanta muitas questões sobre possíveis ecossistemas em tais planetas. Cada vez que olhamos para o céu noturno, vemos apenas uma pequena parte desse oceano cósmico. E o que mais essas outras galáxias escondem? No espaço, existem objetos misteriosos conhecidos como magnetares, que são estrelas de nêutrons com campos magnéticos, milhares de vezes mais fortes do que o campo magnético terrestre. Você sabe o que é uma estrela de nêutrons? É o resto de uma estrela que passou por uma explosão de supernova, encolhendo até ter um diâmetro de apenas 20 quilômetros, mas com uma massa que é 1,5 vezes maior que a do nosso Sol. Sim, você não leu errado. Essa densidade incrível faz com que uma colher de chá de matéria contida em uma estrela de nêutrons pesasse cerca de 1 milhão de toneladas. Mas voltando aos magnetares, seus campos magnéticos podem atingir magnitudes da ordem de 10 ao menos 20 Tesla. O que isso significa? Na Terra, o campo magnético é de apenas 50 microteslas, enquanto em um magnetar ele pode ser tão forte que pode distorcer o espaço ao seu redor. Isso cria um efeito chamado vento magnético, capaz de lançar partículas da estrela a grandes distâncias. E aqui é que começa o verdadeiro absurdo. Os magnetares podem emitir raios X e raios gama, que podem ser milhões de vezes mais brilhantes do que a luz de outras estrelas. Imagine, se um magnetar estiver suficientemente próximo, seu brilho pode facilmente destruir a atmosfera de um planeta ou até mesmo apagar toda a vida da Terra. Mas o que é ainda mais chocante? Alguns magnetares giram a uma velocidade de até 7 vezes por segundo, criando um efeito semelhante ao de um potente gerador. Isso faz com que seus campos magnéticos mudem periodicamente, tornando-os alguns dos objetos mais dinâmicos do universo. Até o momento, os astrônomos registraram apenas 48 magnetares, e cada novo magnetar descoberto amplia nossos conhecimentos sobre os mecanismos que controlam esses monstros cósmicos. As pesquisas indicam que os magnetares podem desempenhar um papel crucial na compreensão da matéria escura e da evolução das galáxias. Mas você não vai acreditar em como os processos que ocorrem dentro desses objetos podem ser complexos. Dentro de um magnetar,
a temperatura pode atingir 30 milhões de graus Celsius, e a densidade da matéria é tal que os elétrons e prótons se unem para formar nêutrons, criando um mundo mágico onde as leis comuns da física perdem sua força. Essas estrelas não são apenas de interesse para os cientistas, elas podem ser a chave para desvendar muitos mistérios do universo. Por exemplo, como elas se formam, ou como seus poderosos campos magnéticos afetam o espaço ao redor. E ainda tem mais para descobrir. No constelado de Aquário, encontra-se uma impressionante nuvem de água, contendo 143 trilhões de vezes mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Imagine só, essa nuvem, conhecida como G2, forma um verdadeiro planeta de água, do tamanho de uma galáxia inteira. E agora, o mais incrível, essa massa de água está a cerca de 3 bilhões de anos-luz de nós. Se alguém conseguisse de alguma forma coletar essa água, ela poderia cobrir toda a superfície da Terra com uma profundidade de mais de 120 quilômetros. Esses números simplesmente impressionam, não é mesmo? Mas como uma nuvem de água tão grande pode existir no vazio do espaço? O segredo está no fato de que essa água está na forma de vapor d'água, que foi descoberta por astrônomos com a ajuda de potentes radiotelescópios. É interessante notar que nessa nuvem de vapor d'água também existem moléculas que podem formar condições semelhantes às que existiam nos estágios iniciais da formação do nosso planeta. Além disso, essa nuvem é tão grande que os cientistas acreditam que ela pode ser o resíduo de uma estrela antiga que se desintegrou, deixando um imenso estoque de água. Se isso o surpreendeu, saiba que o vapor d'água nessa nuvem também pode conter vestígios de moléculas orgânicas, levantando a questão de se lá poderiam ter existido condições para a vida. Enquanto a Terra possui seus recursos limitados de água, essa nuvem em Aquário representa uma fonte praticamente inesgotável, que pode se tornar um elemento crucial para futuras pesquisas espaciais e colonização de outros planetas. E o mais fascinante, segundo os astrônomos, em nossa Via Láctea podem existir bilhões de nuvens semelhantes, cheias de água. Então, se você pensava que a água é uma raridade no universo, talvez ainda não tenhamos encontrado todos os seus estoques. Imagine que você vive em um planeta onde o dia dura mais do que um ano. Na Vênus, de fato, uma rotação completa ao redor do seu eixo leva 243 dias terrestres, enquanto sua órbita ao redor do Sol demora apenas 225 dias. Isso significa que, se você pudesse estar na superfície da Vênus e observar o nascer do Sol, veria isso apenas uma vez a cada alguns anos terrestres. Mas isso ainda não é o mais estranho. O dia na Vênus não só é mais longo do que o ano, mas também gira em sentido oposto ao da maioria dos planetas do nosso sistema solar. Esse fenômeno é chamado de rotação retrógrada e faz com que o Sol nasça no oeste e se ponha no leste. Sabia que há algo ainda mais surpreendente? A atmosfera da Vênus é tão densa e quente que a pressão na sua superfície é 9 vezes maior do que na Terra, e a temperatura pode chegar a 477 graus Celsius, tornando-a a planeta mais quente do nosso sistema solar. Agora, imagine como seriam essas condições para a vida. Não há oxigênio, e as nuvens são feitas de ácido sulfúrico. Se você resolvesse pousar na Vênus, precisaria de um equipamento especial para suportar essas condições extremas, pois até as tecnologias mais modernas não podem suportar por muito tempo um ambiente tão agressivo. Mas isso ainda não é tudo. Na atmosfera da Vênus também foram encontrados vestígios de uma substância que pode indicar a existência de vida microbiana. Essa descoberta faz com que os cientistas reconsiderem a possibilidade de vida em condições tão extremas. É interessante que, na atmosfera da Vênus, podem ser encontrados nuvens onde a temperatura é significativamente mais baixa do que na superfície, criando a possibilidade de estudo de possíveis formas de vida. No entanto, os mistérios da Vênus não se limitam apenas à atmosfera. Seu terreno é coberto por vulcões, alguns dos quais podem estar ativos. De acordo com pesquisas, a Vênus possui mais de 1 milhão de vulcões, e esse número pode ser ainda maior do que na Terra. A atividade vulcânica na planeta não só desperta interesse, mas também preocupações.
Quais mudanças podem ocorrer no futuro? Compare isso com o fato de que, na Terra, erupções vulcânicas podem alterar o clima, enquanto na Vênus, tal possibilidade não existe devido à sua atmosfera única. Mas há outro fato impressionante. A Vênus possui a atmosfera mais brilhante de todos os planetas do nosso sistema solar, o que a torna visível até mesmo durante o dia. Ela é tão brilhante que pode ser vista da Terra sem telescópio. Como você acha isso? Isso torna a Vênus não apenas a planeta mais misteriosa, mas também a mais atraente para observações da Terra. No espaço existem planetas chamados planetas de diamante, e uma das mais conhecidas é a 55 Cancri e. Imagine que esse exoplaneta está a cerca de 40 anos-luz da Terra e tem dimensões 2 vezes maiores que o nosso planeta. Mas o que é mais impressionante? O núcleo da 55 Cancri e pode consistir em grande parte de diamantes. Como isso é possível? Acontece que a temperatura nesse planeta pode ultrapassar os 2.000 graus Celsius, e a pressão na superfície excede os 900 atmosferas. Isso cria condições ideais para a transformação do carbono em diamantes. Mas isso não é tudo. Na superfície do planeta podem haver oceanos de carbono derretido, que ao resfriar se transformam em cristais. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? A descoberta desses planetas altera nossa compreensão sobre a formação dos corpos celestes. Os cientistas acreditam que em nossa galáxia podem existir milhares de mundos semelhantes. Na 55 Cancri, e um ano dura apenas 8 horas, pois ela orbita em torno de sua estrela a uma velocidade incrível. Isso a torna um dos lugares mais exóticos que já descobrimos. Mas espere, ainda há mais. Cada uma dessas planetas pode conter grandes reservas de carbono, e se conseguíssemos chegar até elas, isso poderia levar a uma verdadeira febre de diamantes. Imagine como isso afetaria a economia da Terra. No entanto, existe um detalhe importante. As condições na 55 Cancri são completamente insuportáveis para os humanos. A atmosfera é composta principalmente de dióxido de carbono, e não há água, o que torna a vida impossível. Mas isso não impede os cientistas de estudar essa misteriosa planeta, pois ele nos abre muitas perguntas sobre a estrutura e a evolução dos planetas em nosso universo. E o que é ainda mais intrigante, essa não é a única planeta de diamante que encontramos. Na verdade, astrônomos já descobriram vários outros candidatos ao título de planeta de diamante, e possivelmente, no futuro, nos aguardam descobertas ainda mais fascinantes. No Titã, satélite de Saturno, existem lagos de metano que, em tamanho, são comparáveis aos maiores corpos d'água da Terra. Imagine um lago que se estende por mais de 130 quilômetros. Esses lagos não são apenas metano congelado, mas verdadeiros corpos d'água onde metano e etano formam um líquido, tornando essa superfície semelhante à Terra pré-histórica. A atmosfera do Titã contém cerca de 21% de oxigênio, o que pode parecer insignificante, mas é mais do que em algumas planetas gigantes. E agora, imagine. O Titã é o único corpo no sistema solar, além da Terra, onde há líquidos estáveis na superfície. Você pode imaginar como nuvens de metano se formam na sua superfície e chuvas caem na forma de hidrocarbonetos líquidos? Além disso, a pressão no Titã é quase 1,5 vezes maior do que na Terra, e a temperatura na superfície chega a menos 180 graus Celsius. Essas condições criam um ambiente único, onde formas de vida que não podemos nem imaginar podem se desenvolver. Mas isso ainda não é tudo. Cientistas acreditam que sob a crosta de gelo do Titã podem existir oceanos de água líquida, semelhantes aos que existem na Terra. Isso abre possibilidades incríveis para a busca por vida, pois a presença de água, mesmo na forma congelada, é um fator crucial para processos bioquímicos. E você sabia que, mais ainda, no Titã existem compostos orgânicos complexos que podem servir como blocos de construção para a vida, tornando-o um objeto de estudo para formas de vida adaptadas a condições completamente diferentes. Em uma pesquisa recente, foi descoberto que o número de lagos de metano no Titã ultrapassa 80, e isso é apenas o começo. Cada um desses lagos é único em tamanho e propriedades,
e alguns deles formam redes, semelhantes a rios. Pesquisas realizadas com a ajuda da sonda Cassini mostraram que o Titã também tem ciclos climáticos de metano, semelhantes aos ciclos hídricos na Terra, incluindo evaporação, condensação e precipitação. Isso é incrível. Então, o que mais esse satélite misterioso esconde? E se descobrirmos que a vida no Titã já existe? No centro da nossa galáxia Via Láctea, há uma supermassa de buraco negro conhecido como Sagitário A asterisco. Esta anomalia possui uma massa que supera a massa do Sol em 4 milhões de vezes, tornando-se uma das mais massivas conhecidas pela ciência. Imagine, todos os astros e estrelas que formam nossa galáxia giram ao redor desta imensa cratera gravitacional como planetas ao redor do seu Sol. Para entender quão poderosa ela é, os cientistas calcularam que o raio de seu horizonte de eventos é de aproximadamente 27 mil quilômetros, quase o dobro da distância da Terra à Lua. Mas isso não é tudo. O buraco negro Sagitário A asterisco está cercado por um disco de acréscimo, composto por gás e poeira, que são aquecidos até milhões de graus Celsius e emitem radiação intensa de raios X e infravermelho. Isso significa que, mesmo na escuridão do espaço, sua presença é sentida através de explosões poderosas que são captadas por nossos telescópios. O mais fascinante é que o Sagitário A está a 302 milhões de anos-luz de nós, e sua atividade pode influenciar as estrelas em sua vizinhança. Por exemplo, estrelas como S2 passam por ela a uma distância de apenas 7 bilhões de quilômetros, completando órbitas a cada 11 anos e meio. Esses encontros representam um verdadeiro dança cósmica, que os cientistas observam com os mais poderosos telescópios, como o telescópio gigante no Chile. E o que torna este buraco negro ainda mais intrigante? Pesquisas mostram que sua massa pode ter mudado ao longo de milhões de anos, possivelmente devido ao consumo de estrelas e gás ao seu redor. Isso abre novos horizontes para a compreensão da dinâmica das galáxias e da evolução dos buracos negros. Mas o mais impressionante é que, recentemente, os cientistas descobriram que há outros buracos negros menores ao redor do Sagitário A, que podem ter se formado a partir do colapso de estrelas. Esta descoberta levanta muitas questões sobre a origem e a vida dos buracos negros em nossa galáxia. E o mais surpreendente, no futuro, através de milhões de anos, o Sagitário A pode se tornar ainda mais massivo, consumindo tudo o que encontrar em seu caminho. Isso o torna não apenas um objeto de observação, mas um verdadeiro monstro cósmico que continua a surpreender e assustar os cientistas com seu poder. Os astronautas, ao retornarem de uma caminhada no espaço aberto, surpreendem todos com a descrição de um cheiro incomum que sentem em seus trajes espaciais. Imagine, uma mistura de metal quente, solda e até mesmo carne assada. Mas de onde vem esse misterioso cheiro espacial? O fato é que no espaço aberto existem partículas minúsculas que, ao se depositarem nos trajes, deixam um aroma peculiar. Essas partículas, em sua maioria, são resíduos de diferentes materiais que se queimam ao interagirem com a luz solar, além de vestígios de elementos que se formam em função da reação com os raios cósmicos. Os astronautas afirmam que o cheiro se torna especialmente notável quando eles retornam ao módulo. Os trajes começam a exalar esse aroma único, que parece transportá-los para um mundo completamente diferente. 85% do espaço cósmico, segundo os cientistas, está preenchido por hidrogênio, mas é exatamente a interação com outros elementos que cria esse aroma específico. E o que é ainda mais surpreendente? Esse cheiro é tão forte que os astronautas até brincam que ele lembra um churrasco em um piquenique. Isso cria a sensação de que eles não estão apenas em estado de peso zero, mas em algum lugar na Terra, desfrutando de uma refeição ao ar livre. Uma vez, durante a missão Apollo 30, os astronautas notaram que, após a caminhada no espaço, os trajes deixaram resíduos que brilhavam na escuridão. Esse fenômeno também está relacionado ao fato de que alguns elementos, ao interagirem com os raios solares, mudam, adquirindo um brilho. E aqui começa o verdadeiro absurdo.
Alguns cientistas acreditam que esses cheiros podem nos dar pistas sobre a composição de outros planetas e corpos celestes. É interessante que Neil Armstrong, o primeiro homem na Lua, relatou uma experiência semelhante, descrevendo o cheiro que sentiu ao fazer sua primeira caminhada pela superfície lunar. Bife assado com fumaça. Isso abre uma série de perguntas. Como os cheiros no espaço podem influenciar a percepção dos astronautas? E o mais absurdo de tudo, pesquisas mostram que os cheiros no espaço podem estar relacionados com sentimentos e emoções das pessoas, abrindo novos horizontes no estudo da psicologia dos astronautas. Em Júpiter, um gigantesco furacão, conhecido como Grande Mancha Vermelha, está causando estragos, e suas dimensões são impressionantes. Esse imenso redemoinho de nuvens poderia caber 3 terras. Imagine só, o diâmetro desse furacão ultrapassa os 21 mil quilômetros, e sua velocidade de vento pode atingir 160 quilômetros por hora. Isso não é apenas um fenômeno atmosférico, mas um verdadeiro monstro que existe há mais de 350 anos. As primeiras observações foram registradas no século XVII, quando astrônomos começaram a usar telescópios para estudar os planetas. Mas o mais fascinante é que, apesar de sua idade, a Grande Mancha Vermelha não perde sua força. Alguns cientistas acreditam que ela até ficou mais ampla nos últimos anos. E agora, imagine o que acontece dentro desse furacão. As temperaturas podem chegar a 80 graus Celsius, e a pressão no centro pode ser várias vezes maior do que na superfície da Terra. E o que é ainda mais surpreendente? Esse furacão gira no sentido anti-horário no polo norte de Júpiter, enquanto no polo sul é ao contrário. Isso indica complexas circulações atmosféricas que ainda são um mistério para os cientistas. Não é de se admirar que pesquisadores da NASA e outras agências espaciais estejam tentando entender como exatamente esse gigantesco redemoinho funciona. Dados coletados pela sonda espacial Juno mostram que a Grande Mancha Vermelha tem uma estrutura profunda que se estende por vários quilômetros sob as nuvens. Cientistas também descobriram que ao redor do furacão existem poderosos campos elétricos que podem gerar raios milhões de vezes mais potentes do que na Terra. E aqui é onde as coisas realmente ficam loucas. Nesse furacão, podem ocorrer reações químicas que ainda não foram estudadas. Por exemplo, alguns cientistas acreditam que na atmosfera de Júpiter podem se formar moléculas exóticas que não existem na Terra. Isso abre portas para o estudo da química exótica e até mesmo para a possibilidade de vida em condições que parecem completamente hostis. Se você pensava que Júpiter é apenas um gigante gasoso, espere para descobrir ainda mais fatos fascinantes sobre sua atmosfera. Todo dia, cerca de 100 toneladas de material cósmico, na forma de poeira de meteoros, caem na Terra. Imagine só, é como se uma média de um carro entrasse em sua casa todos os dias, mas em vez disso você recebe minúsculas partículas que são invisíveis a olho nu. Essas microescamas são formadas por cometas, asteroides e até mesmo por colisões entre outros corpos celestes, e representam muito mais do que apenas lixo do espaço. Pesquisas científicas mostram que a maioria dessas partículas é do tamanho de uma partícula de areia, mas algumas podem atingir o tamanho de uma ervilha ou até mais. Você acha que quantas dessas partículas passam pela atmosfera da Terra todo ano? De acordo com os cientistas, mais de 30 mil toneladas de poeira de meteoros. Mas isso ainda não é o mais interessante. Você sabia que a maioria delas queima na atmosfera, criando chuvas de meteoros brilhantes que podemos observar da Terra? Isso acontece quando as partículas entram na atmosfera a uma velocidade de até 30 km por segundo e queimam, deixando rastros brilhantes de luz. Mas há também aquelas que sobrevivem e atingem a superfície do nosso planeta. Todo ano, cerca de 800 meteoros caem na Terra, e esses fragmentos podem nos contar sobre a origem do nosso sistema solar. Por exemplo, o meteorito conhecido como Tennessee, que caiu em 1942, continha moléculas orgânicas que poderiam dar pistas sobre a vida em outros planetas. E o que é ainda mais impressionante, alguns desses meteoritos podem ser mais antigos do que a Terra e até mesmo do nosso sistema solar. Eles se formaram em tempos em que nossa planeta
ainda estava começando sua história. Sempre que os cientistas estudam esses exemplares, eles abrem novos horizontes na compreensão da astronomia e da geologia. Esses meteoritos podem não apenas contar sobre o passado, mas também ajudar a prever o futuro da Terra, como, por exemplo, os conhecimentos sobre meteoritos de Júpiter podem nos ajudar a entender como proteger nosso planeta de possíveis ameaças. E o mais incrível, nesse lixo espacial, podem conter elementos que no futuro podem ser usados para criar novas tecnologias na Terra, como fontes de energia ou até mesmo materiais para construção. Agora imagine quantos segredos esse fluxo invisível do espaço, que cai na nossa planeta todos os dias, esconde. Você já se perguntou como pode ser que o tamanho da nossa observável universo seja aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, enquanto ele tem apenas 13,8 de bilhões de anos? Isso parece um paradoxo, mas na verdade está relacionado com a maneira como o próprio espaço se expande. Imagine que você está em um grande balão de ar que está sendo inflado. Quanto mais ele cresce, mais longe ficam os pontos em sua superfície uns dos outros. Isso não é apenas uma metáfora, é assim que funciona nosso universo. Logo após o Big Bang, que ocorreu há aproximadamente 13,8 de bilhões de anos, o espaço começou a se expandir a uma velocidade incrível. Nos primeiros instantes desse evento, o espaço começou a crescer mais rápido do que a luz, o que faz com que algumas galáxias estejam a uma distância maior que 93 bilhões de anos-luz. Mas como isso é possível? O fato é que a luz que vemos dessas galáxias distantes começou sua jornada há bilhões de anos, quando o universo era muito menor do que agora. A luz levou tempo para nos alcançar, e nesse tempo, o espaço continuou a se expandir. Como resultado, quando olhamos para a luz de objetos distantes, vemos como eles eram há muitos bilhões de anos, mas a distância até eles agora é muito maior do que 13,8 de bilhões de anos-luz. Isso revela a magnitude e a escalabilidade de nosso universo, que simplesmente não cabe nos moldes habituais. Se falarmos sobre a velocidade de expansão, ela é descrita pela lei de Hubble, que estabelece que a velocidade de afastamento das galáxias é proporcional à sua distância de nós. Isso significa que quanto mais longe está uma galáxia, mais rápido ela se afasta. Você acha que qual é a velocidade dessa evolução? Mesmo agora, ela é de aproximadamente 70 km por segundo por megaparsec de distância, o que é simplesmente impressionante. Mas isso não é tudo. Pesquisas recentes mostram que a expansão do universo está acelerando, o que coloca em questão a própria natureza da gravidade e da matéria. A descoberta da energia escura, que segundo os cientistas é a causa dessa expansão acelerada, revolucionou nossa compreensão do universo. Mas o que é ainda mais estranho, apesar de vermos apenas uma pequena parte do universo, cerca de 14% de toda a matéria e energia, o restante permanece oculto de nossa percepção, como um enigma esperando para ser resolvido. Você acha que o que mais pode estar além do nosso horizonte observável? O universo está cheio de mistérios, e cada nova descoberta abre novos horizontes para a compreensão. As cordas cósmicas são um conceito que impressiona e nos leva a refletir sobre a essência de nosso universo. Imagine objetos unidimensionais que podem ser mais longos que a distância entre estrelas, mas com uma espessura de apenas alguns nanômetros. Essas cordas, segundo a teoria das cordas, podem ter surgido no momento do nascimento do universo, quando o espaço-tempo estava extremamente quente e denso. Nessa época, quando a temperatura atingia bilhões de graus, ocorreram eventos incríveis, e foi nesse contexto que esses defeitos na estrutura do espaço poderiam ter se formado. O que é fascinante é que, quando as cordas cósmicas se formam, elas podem criar vórtices que curvam o espaço-tempo ao redor, semelhante ao que objetos massivos, como buracos negros, fazem com a luz. Como isso é possível? Você pergunta. Essas cordas podem interagir com outras partículas e campos, criando estruturas complexas que mal podemos imaginar. Além disso, sua existência pode explicar alguns aspectos misteriosos da matéria escura, que compõem cerca de 26% da massa total do universo. Estudos mostram que, se as cordas cósmicas realmente existirem,
Elas podem ser responsáveis pelas ondas gravitacionais que observamos quando dois buracos negros colidem, liberando energia equivalente a bilhões de sóis. Mas isso não é tudo. Alguns teóricos sugerem que as cordas cósmicas podem estar relacionadas com a multiverso, a ideia de que existem múltiplos universos, cada um com suas próprias leis físicas. E a pergunta mais intrigante: se as cordas cósmicas realmente existirem, como podemos detectá-las? Alguns pesquisadores estudam aceleradores de partículas, como o Grande Colisor de Hadrons, para tentar criar condições em que essas cordas possam se manifestar. Experimentos científicos podem ajudar a entender como essas estruturas podem influenciar nossa percepção do espaço e do tempo. Mas quem sabe quais mistérios ainda estão ocultos nas profundezas do cosmos? Por exemplo, imagine cordas que podem criar novas dimensões ou até mesmo alterar o curso do tempo. Pesquisas na área da teoria das cordas continuam, e cada novo descobrimento pode levar a consequências incríveis para nossa física fundamental. Em nossa galáxia, pode haver até 40 bilhões de planetas que, em termos de condições, lembram a Terra. Isso não é apenas uma hipótese. Astrônomos, utilizando dados de telescópios e métodos de análise estatística, chegaram a essa conclusão impressionante. Mas o que significa semelhantes à Terra? Esses planetas estão na chamada zona de habitabilidade de suas estrelas, onde a temperatura permite que a água exista em estado líquido, o que, como sabemos, é um fator crucial para a vida. Faça-se a seguinte pergunta: qual é a probabilidade de que, pelo menos em uma dessas planetas, tenha surgido a vida? Notável é que o planeta Kepler 186f, que está a cerca de 450 anos-luz de nós e tem tamanhos semelhantes aos da Terra, é o mais conhecido entre eles. Mas isso não é tudo. Estima-se que mais de 40% das estrelas em nossa galáxia têm pelo menos um planeta na zona de habitabilidade. Isso significa que entre os 300 bilhões de estrelas na Via Láctea, pode haver muitos potenciais terras para futuros descobrimentos. E agora, imagine que essas planetas podem ter condições climáticas variadas, desde florestas tropicais até desertos frios, onde a vida poderia se desenvolver de maneira completamente diferente da nossa. Além disso, algumas dessas planetas podem estar completamente cobertas por água, tornando-os ainda mais intrigantes do ponto de vista da busca por vida. O mais fascinante é que estamos apenas começando a explorar esses mundos, e cada nova descoberta pode mudar nossa compreensão da vida no universo. Existe até a possibilidade de que em uma dessas planetas existam formas de vida que utilizam processos químicos completamente diferentes dos nossos, abrindo portas para novos descobrimentos científicos. E quando você olha para o céu cheio de estrelas, pense em quantos planetas desconhecidos estão esperando para serem descobertos. Na planeta HAD 189.733b, chuvas não caem de água, mas de estilhaços de vidro. Imagine, a temperatura nessa exoplaneta atinge 1000 graus Celsius, tornando-a um dos lugares mais quentes do universo. Mas isso não é tudo. Ventos sopram a uma velocidade de até 8.700 km por hora, semelhante à velocidade de um furacão de categoria 5 na Terra. Como essas condições podem existir? Isso ocorre porque HD 189.733b está tão perto de sua estrela que sua temperatura permite a evaporação e condensação contínuas da atmosfera. Mas o mais chocante é que as nuvens nessa planeta são feitas de silício, que a essas temperaturas se transforma em vidro. Isso significa que, quando essas gotas de vidro caem na superfície, podem cortar tudo em seu caminho, como facas afiadas. E o que é ainda mais chocante? Na HD 189733b, chuvas são tão fortes que podem destruir a atmosfera e criar fenômenos meteorológicos incríveis. Cientistas até sugerem que, devido a essas condições extremas, a vida, como a conhecemos, simplesmente não pode existir ali. Mas isso não significa que a planeta não tenha seus segredos. Por exemplo, sua cor azul brilhante é devido à reflexão da luz das partículas na atmosfera, e isso parece algo completamente fantástico. No entanto, nenhum sondador ainda conseguiu explorar essa planeta de perto,
então continuamos a especular sobre sua verdadeira natureza. E a pergunta é: quais outras exoplanetas escondem fenômenos meteorológicos incríveis, como esses? A uma distância de mais de 200 luzes solar do nosso planeta, foram descobertas exoplanetas que causam perplexidade entre os astrônomos. São os chamados Júpiteres quentes, que orbitam ao redor de suas estrelas em sentido contrário. Parece um enredo de romance de ficção científica, não é mesmo? Essas planetas, do tamanho de Júpiter, estão muito próximos de suas estrelas, o que resulta em temperaturas extremamente altas, até 1000 graus Celsius. Mas o mais surpreendente, segundo as teorias de formação de planetas, esses objetos deveriam orbitar no mesmo sentido que suas estrelas, mas em vez disso, fazem isso em sentido oposto. Como isso é possível? Estudos indicam que a causa pode estar nos interações gravitacionais com outros objetos massivos no sistema ou em migrações complexas que ocorreram nas fases iniciais de formação do sistema. Um exemplo notável é a exoplaneta HAD 241, que orbita em sentido contrário e é 10 vezes maior que a Terra. Mas isso não é tudo. Algumas dessas planetas, como o WASP 333b, estão tão próximos de suas estrelas que podem existir condições únicas em suas superfícies. Por exemplo, a temperatura é tão alta que o vapor d'água pode existir apenas na forma de gás, formando grandes nuvens. E o que acontece com a atmosfera dessas planetas? Quando estão muito próximas das estrelas, fortes ventos solares podem desintegrar a atmosfera, levantando ainda mais questões sobre a possibilidade de existência de vida nesses exoplanetas. Existem outras planetas com órbitas anômalas? Novas descobertas indicam que pode haver muito mais dessas planetas do que se pensava anteriormente. Astrônomos já registraram mais de 100 Júpiteres quentes com características únicas, e isso é apenas o começo. Se você acha isso incrível, então aqui vai outro fato surpreendente. Alguns deles podem estar em um estado de rotacionamento cruzado, o que significa que seu eixo de rotação está inclinado em um ângulo superior a 180 graus. Como isso é possível? As perguntas permanecem sem resposta, e cada novo dia traz novos descobrimentos que podem mudar nossa compreensão sobre a formação de planetas. A Grande Muralha de Sloan não é apenas um fenômeno astronômico, mas uma verdadeira estrutura gigantesca que se estende por 1,370 bilhão de anos-luz. Imagine que ela é mais longa do que a distância da Terra até a galáxia mais distante conhecida. Inclui mais de 2.000 galáxias, aglomeradas em grandes clusters. Essas galáxias formam estruturas complexas, semelhantes a uma teia, que as conectam, criando uma paisagem cósmica fascinante. No entanto, a maioria delas não é visível a olho nu, e apenas telescópios poderosos como o Hubble nos permitem ver suas estrelas distantes. Essa muralha foi descoberta nas décadas de 1990 e, por si só, é um exemplo impressionante de como as galáxias se unem sob a influência da força da gravidade. Sabe-se que essa estrutura é a maior conhecida até hoje na nossa Via Láctea. Compare isso com o tamanho da nossa galáxia, a Via Láctea, que tem um diâmetro de aproximadamente 100 mil anos-luz. A Grande Muralha de Sloan é 13 vezes maior. Mas isso não é tudo. Os cientistas acreditam que essas estruturas se formam devido à matéria escura, que compõe mais de 25% da matéria da nosso universo. Ao contrário da matéria comum, a matéria escura não emite luz e não pode ser observada diretamente, mas seu impacto no movimento das galáxias e clusters de galáxias é inegável. Essa substância misteriosa, como dizem os astrônomos, serve como um tipo de cola que conecta as galáxias em tais formidáveis estruturas. E aqui começa o verdadeiro mistério. Em algumas partes da Grande Muralha, os astrônomos descobriram clusters de galáxias tão densos que podem influenciar o caminho da luz que passa por eles, criando o efeito de lente. Esse fenômeno, conhecido como lentes gravitacionais, permite aos cientistas estudar objetos que estão no fundo, que de outra forma seriam inacessíveis. Sabe-se que, graças a esse efeito, podemos observar galáxias distantes a mais de 10 bilhões de anos-luz.
Isso abre uma nova era na astronomia, permitindo-nos olhar para os períodos mais antigos da história do universo. Mas não para por aí. Dentro da Grande Muralha de Sloan, os cientistas também descobriram muitas galáxias remanescentes que fornecem pistas sobre como se formaram os clusters na jovem universo. Os cientistas continuam a estudar essas enigmas, e cada nova descoberta abre novas perguntas sobre como nosso cosmos está organizado. O planeta WASP-12b impressiona pela sua existência extrema. Ele está a apenas 7 milhões de quilômetros de sua estrela, quase 8 vezes mais próximo do que a Terra está do Sol. Está tão perto que a temperatura em sua superfície atinge impressionantes 1.200 graus Celsius. Com tanto calor, a atmosfera do planeta literalmente evapora no espaço, como água em uma panela quente. Além disso, devido à poderosa gravidade da estrela, o WASP-12b adota uma forma ovoide, alongando-se em direção ao seu astro, como um brinquedo de borracha sob pressão. Parece incrível, mas essa planeta orbita ao redor de sua estrela em apenas um dia, o que significa que um ano dele dura apenas 8 horas. Mas isso não é tudo. Os cientistas acreditam que ao redor do planeta se forma uma nuvem de átomos de sódio e magnésio, que se espalham pelo espaço como gotas coloridas, criando uma atmosfera única que não se encontra em nenhum outro lugar. Como a natureza poderia criar um ambiente tão extremo? Resulta que o WASP-12b é um Júpiter quente, um tipo de gigante gasoso que, apesar de seu tamanho, não tem a menor chance de vida, como a conhecemos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A pressão na superfície dessa planeta é milhões de vezes maior do que na Terra, tornando-a ainda mais inacessível para a vida. Sabia que há algo ainda mais chocante? Mesmo com todas essas condições terríveis, o WASP-12b continua sendo objeto de estudo intensivo dos astrônomos, que esperam entender como os exoplanetas podem se formar e mudar sob a influência de suas estrelas. Mas o mais impressionante, em apenas alguns bilhões de anos, essa planeta poderia ter desaparecido completamente, evaporando nos braços de seu astro. O cosmos esconde em si mesmo segredos incríveis, e um dos mais chocantes é a existência de regiões com temperatura abaixo do zero absoluto, menos 273 inteiros e 15 centésimos graus Celsius. Sabia onde isso ocorre? Na nebulosa Boomerang, localizada a uma distância de aproximadamente 14.000 anos-luz da Terra. Essa nebulosa, com uma forma incomum, se formou como resultado da explosão de uma estrela e parece uma gigante estrela de poeira que se expande no espaço. Mas o que realmente impressiona é a temperatura em seu centro, que atinge valores que ninguém poderia imaginar. Na física comum, considera-se que alcançar a temperatura do zero absoluto é impossível, mas na Boomerang, isso ocorre devido a condições únicas. Como então, essa nebulosa conseguiu atingir temperaturas tão extremas? Tudo se deve ao fato de que em seu centro ocorre a evaporação ativa do gás, o que leva a uma queda brusca da temperatura. Imagine, enquanto em a maioria dos lugares da Via Láctea a temperatura varia em centenas ou milhares de graus, na Boomerang ela cai para valores recordes. Mas isso não é tudo. Esse fenômeno levou à formação de moléculas extremamente frias, que conseguem manter suas propriedades a essas baixas temperaturas. Em tais condições, as moléculas de gás começam a desacelerar seu movimento e sua energia cinética se aproxima do zero. É interessante notar que essas condições podem dar aos cientistas pistas sobre como se formaram os planetas e estrelas na jovem universo. Mas há mais um detalhe. A nebulosa Boomerang pode ser habitável. Nela foram descobertas moléculas complexas, como o cianeto, que podem ter importância para o surgimento da vida. E isso levanta muitas perguntas sobre o que exatamente podemos encontrar em tais cantos exóticos do cosmos. A Boomerang não é apenas uma nebulosa, é um mundo inteiro que espera ser explorado. E o que é ainda mais impressionante, missões científicas já estão planejando se dirigir para estudar essas regiões frias, a fim de desvendar os mistérios que elas guardam. Em espaço, cientistas descobriram moléculas de álcool, incluindo etanol, em nuvens de gás das quais se formam estrelas. Imagine, nas profundezas da galáxia,
onde nascem novas estrelas, em nuvens de gás e poeira, encontram-se moléculas de etanol, que são a base de muitos compostos orgânicos na Terra. Essas moléculas, compostas por 2 átomos de carbono, 6 de hidrogênio e 1 de oxigênio, podem contar como a vida poderia ter surgido em outros planetas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Um estudo realizado em 2018, utilizando o radiotelescópio ALMA no Chile, mostrou que o álcool está presente em nuvens que contêm gás suficiente para criar várias centenas de estrelas. E o que é ainda mais surpreendente? Os cientistas calcularam que essas moléculas podem ser formadas através de complexas reações químicas, ocorrendo sob a influência de radiação e raios cósmicos. Isso nos coloca diante de perguntas. Quantas dessas moléculas existem em outras partes do universo? Como elas podem influenciar a formação de planetas e potencialmente na origem da vida? Em algumas nuvens, como na nuvem de Órion, a concentração de etanol foi detectada em níveis de até 7 bilhões de moléculas por centímetro cúbico. Isso é equivalente a dizer que uma garrafa de 1 galão pode conter até 1 trilhão de moléculas de álcool. É possível apenas imaginar como ocorre a interação de diversos elementos químicos nessas condições. Pesquisas mostram que as moléculas de álcool não são os únicos compostos orgânicos presentes nessas nuvens. Os cientistas também encontraram aminoácidos, que são blocos de construção das proteínas necessárias para a vida. Isso nos coloca diante de novas perguntas. Se existem essas moléculas no espaço, será que a vida, de alguma forma, também existe em outros planetas? No final das contas, a descoberta de etanol no espaço não só amplia nossos conhecimentos sobre química e astrofísica, mas também nos faz refletir sobre nosso lugar no universo. Para finalizar, é importante notar que, em 2015, em nuvens ao redor da estrela Sagitários B2, foram descobertas moléculas ainda mais complexas, como metanol. Na fronteira entre estrelas e planetas, existem os chamados Neptunos quentes, cujas temperaturas podem atingir 1000 graus Celsius. Imagine um mundo onde a atmosfera é composta por gás quente e a superfície da planeta arde como uma panela quente. Essas planetas, semelhantes ao Neptuno, mas situados a uma distância incrivelmente pequena de suas estrelas, são algo extraordinário. Suas órbitas podem ter apenas alguns dias. Essa proximidade com os astros faz com que os gases na superfície sejam aquecidos a temperaturas astronômicas, criando condições que são impossíveis de imaginar na Terra. Sabia que, em tais condições, o vapor d'água pode existir na forma de nuvens que, na verdade, são oceanos ferventes? E o mais interessante, algumas dessas planetas podem ter cores vivas, causadas por reações químicas únicas em suas atmosferas. Por exemplo, no Neptuno quente HD 209458b, que está a apenas 7 milhões de quilômetros de sua estrela, a temperatura pode atingir 900 graus Celsius, e sua atmosfera contém carbono na forma de moléculas de carbono, que lhe dão um tom negro misterioso. Mas espere, ainda não é tudo. Algumas dessas planetas têm ventos cujas velocidades excedem os 800 km por hora, tornando-as semelhantes a furacões que perfuram suas nuvens quentes. Como é possível? Essas planetas se tornam verdadeiras laboratórios para o estudo dos processos atmosféricos, que poderiam nos ajudar a entender as mudanças climáticas na Terra. Agora, imagine que essas planetas continuam a revelar seus segredos. Astrônomos descobriram que algumas delas podem até ter satélites que orbitam ao seu redor em condições que quase não podemos entender. E o que é ainda mais surpreendente, nos Neptunos quentes, podem existir formas exóticas de vida adaptadas a condições extremas que ainda nem podemos imaginar. Cada nova descoberta surpreende os cientistas e os leva a revisar suas ideias sobre a vida no cosmos. Essas planetas abrem para nós horizontes desconhecidos, e os cientistas continuam a procurar novos Neptunos quentes, que possam nos contar mais sobre nosso universo. No espaço existem objetos que podem causar um verdadeiro choque por seu comportamento e poder. São os blazares. Esses corpos astronômicos fascinantes são quasares, nos quais buracos negros supermassivos
lançam jatos de matéria diretamente para a Terra. O que isso significa? Imagine que no centro de uma galáxia há um buraco negro com a massa de 1 bilhão de sóis, e ele não apenas absorve matéria, mas também a expulsa para o espaço com uma velocidade incrível, alcançando até 90% da velocidade da luz. Esses jatos podem se estender por milhões de anos-luz, e quando estão voltados para a nossa direção, podemos observar alguns dos objetos mais brilhantes do universo. Os blazares são tão poderosos que seu brilho pode ofuscar o brilho de toda uma galáxia. Por exemplo, o blazar chamado OJ-86, localizado a cerca de 2 bilhões de anos-luz de nós, emite energia equivalente a 33 trilhões de sóis. E o que é ainda mais surpreendente? Embora os vejamos como objetos estacionários, na verdade, eles podem mudar sua luminosidade em questão de dias ou até horas. Isso ocorre devido à mudança do ângulo sob o qual observamos o jato. Essas mudanças dão aos astrônomos uma oportunidade única de estudar a física desses objetos distantes, pois eles funcionam como laboratórios naturais para a pesquisa de condições extremas no espaço. Os blazares não emitem apenas luz, mas também raios gama, tornando-os objetos de grande interesse para observações com telescópios espaciais, como Fermi e Chandra. Essas observações abrem novos horizontes em nosso entendimento da física de altas energias e da interação da matéria com buracos negros. E aqui está um fato interessante. Quando um blazar expulsa seus jatos, eles podem ser tão poderosos que podem influenciar o espaço ao seu redor, criando grandes estruturas chamadas vagalumes no espaço interestelar. Isso levanta questões sobre como os blazares influenciam a formação de galáxias e a evolução do universo como um todo. Enquanto continuamos a estudar esses objetos misteriosos, permanece a dúvida sobre quais segredos ainda estão escondidos e como seu estudo pode mudar nosso entendimento do cosmos. Energia escura, que compõe aproximadamente 68% do universo, continua sendo uma das substâncias mais misteriosas que já foram estudadas pelos cientistas. Imagine, essa energia não apenas existe, mas também contribui para o fato de que o universo está se expandindo com aceleração. É incrível, mas é exatamente essa energia escura que faz com que as galáxias se afastem umas das outras, como se estivessem em uma espécie de tabuleiro invisível e se movessem em direções predeterminadas. Pesquisas realizadas no final dos anos 90 do século XXI revelaram que a velocidade dessa expansão está aumentando, e essa descoberta abalou astrônomos ao redor do mundo. Como é possível? A resposta está na própria natureza da energia escura, que parece se opor à gravidade. Você sabia que, na verdade, a energia escura pode estar relacionada a flutuações quânticas no espaço vazio? Isso significa que, mesmo no vácuo, que consideramos vazio, ocorrem eventos extraordinários que podem influenciar a estrutura do universo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Imagine que a energia escura pode não ser uma única entidade, mas um conjunto de diferentes forças, cada uma delas influenciando a expansão do cosmos de maneiras diferentes. Existem teorias que sugerem que a energia escura pode mudar ao longo do tempo, abrindo novos horizontes para futuras pesquisas. Por exemplo, alguns cientistas acreditam que no futuro a energia escura pode se tornar o fator dominante na evolução do universo, levando a novos estados de matéria e energia. E aqui começa o verdadeiro mistério. Se conseguirmos entender como exatamente a energia escura funciona, isso pode mudar nossa compreensão da física e da cosmologia. Mas o mais louco de tudo é que a energia escura, possivelmente, interage com a matéria comum de maneiras completamente diferentes do que estamos acostumados a pensar. Pesquisas mostram que, em alguns lugares do cosmos, sua concentração pode ser tão alta que ela pode influenciar o movimento de estrelas e galáxias. Isso coloca em dúvida muitos dos conceitos estabelecidos sobre gravidade e espaço. Como é possível? Uma das hipóteses sugere que, em alguns casos, a energia escura pode criar bolhas no espaço, que se comportam de maneiras diferentes do que esperamos. Essas bolhas podem se tornar lugares onde as leis físicas, como as conhecemos, deixam de funcionar. Como resultado,
Cada novo avanço no estudo da energia escura apenas adiciona perguntas às quais ainda não temos respostas, tornando-nos ainda mais curiosos. É interessante notar que os estudos atuais estão focados no estudo do impacto da energia escura na estrutura do universo em escalas de bilhões de anos-luz, e possivelmente no futuro poderemos ver seus efeitos em aspectos inesperados do nosso mundo. No espaço, reina um silêncio que pode parecer estranho para quem está acostumado aos sons da Terra, mas esse não é apenas silêncio, é o vácuo, onde as ondas sonoras não podem se propagar. Estudos mostram que o som requer um meio para ser transmitido, e no espaço cósmico, onde quase não há matéria, ele simplesmente desaparece. Então, como os astrônomos ouvem o cosmos? A resposta está nas oscilações eletromagnéticas, que transportam informações para grandes distâncias. Você sabia que a NASA usa essas oscilações para criar sons que podemos ouvir? Cientistas transformam as ondas eletromagnéticas emitidas por planetas, estrelas e até galáxias em ondas sonoras que são percebidas pelo ouvido humano. Por exemplo, em 2018, foi apresentado o projeto Sons do Espaço, onde dados do satélite Cassini, que estudava Saturno, foram transformados em arquivos de áudio. Esses sons não são apenas uma coleção aleatória de ruídos. Eles podem contar sobre a interação dos campos magnéticos dos planetas ou os processos químicos que ocorrem nas atmosferas dos exoplanetas. Mas isso não é tudo. Em 2008, com o radiotelescópio Arecibo, cientistas gravaram sons emitidos por Mercúrio, causados pela interação do vento solar com o campo magnético do planeta. Essas ondas sonoras foram transformadas em formato de áudio, e agora podemos ouvir Mercúrio, como se ele fosse um instrumento musical. É interessante que os sons que ouvimos são diferentes dos sons a que estamos acostumados, pois representam algo completamente novo. É a sinfonia do cosmos, onde cada nota e cada som contam sobre os mistérios do universo. Em 2000, para estudar o planeta Júpiter, a NASA usou dados da sonda Galileu para transformar oscilações de ondas de rádio em sons que imitam sons altos e agudos, semelhantes à música. Esses sons que podemos perceber criam uma experiência única, permitindo-nos refletir sobre como o cosmos parece e como seus elementos interagem. Existe até um termo específico, acústica cósmica, que descreve esse fenômeno, e isso não é tudo. Alguns cientistas sugerem que até buracos negros podem emitir sons que ainda não podemos ouvir, mas podemos transformar em arquivos de áudio, abrindo novos horizontes para a pesquisa. Assim, o cosmos continua a nos surpreender, oferecendo cada vez mais oportunidades para estudar seus sons misteriosos. E o mais intrigante? Essas ondas sonoras podem contar-nos sobre a formação das estrelas e galáxias há bilhões de anos. Na Lua, os rastros das missões Apollo dos astronautas ainda estão preservados e permanecerão lá por milhões de anos. Sabia que isso significa? A ausência de atmosfera e água na Lua cria condições ideais para a preservação desses vestígios. Mesmo que você quisesse apagá-los, isso seria impossível. A superfície lunar não sofre erosão como na Terra. Imagine, os rastros deixados no solo lunar se tornariam visíveis mesmo após milhões de anos, lembrando-nos da coragem dos primeiros exploradores. É interessante que os rastros deixados em maio de 1960, quando Neil Armstrong e Edwin Aldrin deram seus primeiros passos, ainda são visíveis e distintos. Isso significa que, mesmo após 100 milhões de anos, futuras gerações que puderem visitar a Lua poderão ver onde o homem pisou em sua superfície. Mas espere, isso não é tudo. Os rastros dos rovers lunares, que percorreram uma distância de 80 quilômetros, também estão preservados na sua forma original. Essas máquinas equipadas para pesquisa deixaram sulcos no solo que também permanecerão como provas da atividade humana. Sabia que algo ainda mais surpreendente? Na Lua, não há vento que possa apagar esses rastros, e a temperatura varia de -150 a mais 150 graus Celsius, tornando a superfície estável a mudanças. O que você acha que acontecerá com esses rastros quando a humanidade retornar à Lua daqui a alguns anos? Eles continuarão visíveis. Enquanto na Terra,
os rastros do tempo são apagados pela chuva e pelo vento, na Lua, eles permanecem intocados. Isso cria uma oportunidade única para futuros pesquisadores e arqueólogos, que poderão estudar não apenas a superfície, mas também a história dos primeiros passos da humanidade no espaço, como os rastros das botas dos astronautas, que eram do tamanho 33, e as marcas do equipamento usado para coletar amostras do solo lunar. Cada um desses elementos conta sua história, e cada detalhe é importante. E sabia o que é mais impressionante? Pesquisas científicas mostram que o solo lunar contém muitos minerais e isótopos que podem ajudar a entender a origem da Lua e até mesmo da Terra. Gamma impulsos são verdadeiros milagres do espaço. Eles liberam mais energia em segundos do que o Sol em toda a sua vida. Você acredita? Essas explosões podem ser milhões de vezes mais poderosas do que as reações nucleares mais fortes que já ocorreram na Terra. Agora, imagine que em um desses explosões, o espaço libera tanta energia que pode iluminar uma galáxia inteira. Os gamma impulsos podem durar de frações de segundo a vários minutos, e cada um deles pode liberar energia equivalente a trilhões de bombas atômicas. Mas o que causa essas explosões colossais? O segredo está em eventos catastróficos, como a fusão de estrelas de nêutrons ou o colapso de estrelas massivas em buracos negros. Esses processos criam condições incríveis, nas quais é liberada uma quantidade imensa de radiação gama. O que é ainda mais surpreendente? O primeiro gamma impulso foi registrado em 1967, e sua origem estava a mais de 2 bilhões de anos-luz da Terra. Isso significa que observamos um evento que ocorreu no passado distante, quando nosso planeta ainda era jovem. Os cientistas ainda não conseguem explicar exatamente por que alguns gamma impulsos são tão poderosos, enquanto outros são menos brilhantes. Por exemplo, um dos mais brilhantes, GRB 2111, ocorreu em 2001 e foi tão poderoso que sua luz chegou à Terra apenas 8 bilhões de anos depois da explosão. Além de impressionar pela sua potência, os gamma impulsos também são ferramentas valiosas para astrônomos, permitindo-lhes estudar fenômenos cósmicos a grandes distâncias. Alguns deles geram jatos de partículas extremamente poderosos, que podem se mover a velocidades próximas à da luz e destruir tudo em seu caminho. O efeito dos gamma impulsos pode ser sentido até na Terra. Eles podem causar mudanças nas camadas superiores da atmosfera e influenciar o campo magnético do nosso planeta. Pesquisas mostram que esses impulsos podem ocorrer a apenas algumas dezenas de milhões de anos-luz de distância, e se um deles ocorresse perto da Terra, os efeitos seriam catastróficos. E quando olhamos para as estrelas, não apenas admiramos sua beleza, mas também lembramos que entre elas podem estar gamma impulsos capazes de mudar tudo ao nosso redor. Quer saber como os cientistas rastreiam esses eventos misteriosos? No centro de algumas galáxias encontram-se os quásares, e isso não é apenas mais um termo astronômico. São estrelas reais, capazes de ofuscar toda uma galáxia com sua luz. Imagine, a luminosidade de um quasar pode exceder a luminosidade de 1 trilhão de estrelas, e isso não é exagero. Por exemplo, o quasar conhecido como ODS-1 é um dos objetos mais brilhantes conhecidos pela humanidade, emitindo luz equivalente a de mais de 1 milhão de sistemas solares. Isso ocorre porque os quásares são núcleos ativos de galáxias, onde buracos negros massivos absorvem o gás e a poeira ao redor. E esse processo é tão poderoso que libera uma quantidade enorme de energia, transformando os quásares em alguns dos objetos mais brilhantes do universo. E agora pense nisso. Os quásares podem estar a uma distância de até 1 bilhão de anos-luz da Terra, e sua luz, ao nos alcançar, esteve em viagem por mais de 1 bilhão de anos. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Existe um quasar chamado MGT-LT1, que brilhou com tamanha intensidade que sua luz foi vista até nos mais profundos recantos do cosmo, e sua luminosidade é mais de 7.000 vezes a luminosidade de nossa galáxia. Mas espere, ainda tem mais. Os quásares não são apenas brilhantes, eles podem mudar sua luminosidade em questão de dias ou até horas, o que levanta muitas perguntas sobre a dinâmica de sua atividade. Por exemplo,
O quasar, conhecido como PS, o 356, demonstra mudanças em sua luz que ocorrem mais rápido do que a luz pode percorrer a distância equivalente ao buraco negro em seu centro. Isso abre perspectivas fascinantes para o estudo das leis da física e da dinâmica do cosmo. E você sabia? Alguns astrônomos acreditam que o estudo dos quásares pode ajudar a desvendar não apenas os mistérios de nossa própria galáxia, mas também de outros universos. Não acredita? Pesquisas mostram que os quásares podem não apenas desaparecer, mas também alternar entre diferentes estados de atividade, deixando rastros enigmáticos no espaço. Assim, eles se tornam não apenas fontes de luz, mas também chaves importantes para entender a evolução das galáxias e a estrutura do universo. E agora, pense nisso. Se os quásares são tão poderosos e enigmáticos, o que mais ainda está escondido nas vastas extensões do cosmo, esperando para ser descoberto? Pulsares não são apenas estrelas, mas verdadeiros relógios espaciais que giram com uma velocidade tão impressionante que suas ondas de rádio podem ser comparadas aos sinais de relógios de precisão. Imagine, uma dessas estrelas de neutrões pode girar em torno do seu eixo até 70 vezes por segundo. Sim, você não leu errado. Essas estrelas se formam como resultado do colapso de uma estrela massiva que esgotou seu combustível e explodiu como uma supernova. Mas o mais fascinante é que durante esse colapso, quando a estrela se contrai até o tamanho de apenas 30 quilômetros de diâmetro, algo completamente único se forma. Dentro do pulsar, a pressão atinge valores colossais, até 100 milhões de bilhões de atmosferas. Essa densidade incrível faz dele o material mais denso do universo, exceto pelos buracos negros. E agora, imagine que esse pequeno, mas poderoso corpo emite ondas de rádio com tamanha regularidade que os astrônomos podem usá-las como relógios precisos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Alguns pulsares, como o PSRJ 1748-246 AD, podem ser mais precisos que os relógios atômicos. Seu desvio é menor que uma segunda em 3 trilhões de anos. Isso significa que, se você trouxesse um desses pulsares para a Terra, ele poderia servir como um padrão ideal de tempo. Mas isso não é tudo. Os pulsares não apenas piscam com ondas de rádio, eles também abrem portas para o estudo de fenômenos exóticos, como ondas gravitacionais. Pesquisas científicas mostram que pequenas alterações em suas pulsações podem indicar a passagem de ondas gravitacionais geradas pela fusão de buracos negros. E aqui começa algo realmente louco. Com a ajuda de uma rede de pulsares, os astrônomos podem criar mapas tridimensionais do espaço e do tempo. Existem até pulsares que giram em pares, formando sistemas com outras estrelas de neutrões, permitindo o estudo de suas interações. Atualmente, conhecem-se mais de 200 pulsares, e cada um deles pode contar sua própria história sobre a origem e a evolução do universo. Por exemplo, o pulsar PSRB 1937+21 foi descoberto em 1982 e desde então se tornou um dos objetos mais estudados na astronomia. Esses relógios espaciais não apenas quebram o silêncio do espaço, eles abrem nossos olhos para suas mais profundas mistérios e enigmas. E você sabia que há algo ainda mais intrigante? Alguns cientistas sugerem que no futuro, os pulsares podem ser usados para navegação no espaço interestelar, abrindo novos horizontes para a humanidade. Na Plutão, foi descoberto um coração, uma vasta área clara que impressiona a imaginação e lembra o símbolo do amor. Esta forma, conhecida como Sputnik, cobre uma área maior do que o estado do Texas. Mas o mais interessante é que essa estrutura em forma de coração é composta por nitrogênio congelado, metano e óxido de carbono, tornando-a única tanto em sua forma quanto em sua composição. Imagine, a temperatura na Plutão cai até menos 250 graus Celsius, e esses componentes, congelados em um ambiente tão rigoroso, criam um paisagismo que continua a surpreender os cientistas. Mas isso não é tudo. O nitrogênio congelado na forma de coração desperta um interesse inexplicável, pois sua estrutura muda ao longo do tempo
indicando a dinâmica da camada subsuperficial. Sabia que, mesmo em uma parte tão distante do sistema solar, pode haver geologia ativa? Na Plutão, há grandes campos planos que, possivelmente, são resultado de atividade tectônica. Essa descoberta questiona nossas ideias sobre como as planetas gigantes parecem e funcionam. Se você acha que é tudo, aqui vai mais um detalhe. Os cientistas sugerem que abaixo da superfície pode haver um oceano de água líquida, que possivelmente sustenta a vida, mesmo tão longe do Sol. Pense em como é surpreendente. Um planeta que um dia foi considerado morto pode esconder mistérios que ainda não desvendamos. E agora, imagine como seria a vida na superfície desse gigante de gelo, se pudéssemos lá existir. Podemos ver grandes montanhas e planícies de gelo cobertas por neve brilhante, que refletem a luz do Sol apenas uma 256 avos da que recebemos na Terra. Será que há algo mais que não sabemos nesse corpo celeste distante? Por exemplo, como exatamente se formou essa vasta área clara e como ela influencia a atmosfera da Plutão? O aparelho espacial Voyager 1 se tornou um verdadeiro recordista. Ele deixou os limites do sistema solar e entrou no espaço interestelar, percorrendo mais de 4 bilhões de quilômetros da Terra a uma velocidade de 2.022 quilômetros por segundo. Você sabe o que isso significa? Sua velocidade é superior à velocidade do som em 80 vezes. Mas isso não é tudo. Voyager 1 foi enviado em uma jornada com o objetivo de estudar os planetas gigantes, e foi ele quem transmitiu as primeiras imagens incríveis de Júpiter e Saturno, revelando ao mundo seus majestosos anéis e furacões descontrolados. Essas fotografias, tiradas a mais de 100 milhões de quilômetros de distância, nos mostraram como é a atmosfera de Júpiter, com vórtices nunca antes vistos, que poderiam engolir várias terras. E agora imagine. Voyager 1 continua enviando dados até hoje, apesar de suas fontes de energia estarem se esgotando. A cada ano, sua comunicação com a Terra se torna cada vez mais instável, mas o aparelho ainda consegue transmitir sinais que passam pelo vácuo do espaço, percorrendo distâncias comparáveis a enviar uma mensagem através de todo o país. Além disso, Voyager 1 carrega uma placa de ouro com sons e imagens representando a diversidade da vida e da cultura na Terra, na esperança de que uma civilização extraterrestre a encontre algum dia. Essa placa foi cuidadosamente projetada para transmitir o máximo de informações sobre nós, incluindo músicas de diferentes épocas e idiomas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Voyager 1, na borda de nosso sistema solar, cruzou a fronteira conhecida como heliopausa, onde o vento solar perde sua força e a mídia interestelar começa a dominar. É um lugar onde as partículas solares deixam de influenciar o espaço ao redor e começa o reino do vácuo estelar. Nesse espaço fascinante, Voyager 1 descobriu que a radiação cósmica é um ordem de magnitude maior do que dentro do sistema solar, o que indica que ainda não sabemos muitos detalhes sobre o que acontece além de nosso Sol. E você sabe como tudo termina? Voyager 1 continua se movendo e sua missão continua. Cada sinal, cada pacote de dados transmitido é uma janela para o desconhecido, abrindo novos horizontes para a humanidade. Existem regiões fascinantes no espaço, conhecidas como berços estelares, onde novas estrelas nascem a partir de gigantescos nuvens de gás e poeira. Um dos exemplos mais conhecidos é a nebulosa do Águia, localizada a cerca de 2.700 anos-luz da Terra. Esta nebulosa, com aproximadamente 36 anos-luz de extensão, é o berço de estrelas, onde processos ativos de formação de estrelas ocorrem sob os olhos dos astrônomos. Mas o que é ainda mais impressionante? Nesta região, além do nascimento de estrelas, é possível observar a formação de clusters estelares compostos por centenas de estrelas jovens que se formaram nos últimos milhões de anos. Interessante é que na nebulosa do Águia está localizada a famosa estrela Hayek, com uma massa de 37 vezes a massa do Sol, tornando-a uma das estrelas mais massivas já descobertas. Mas isso não é tudo. As nuvens de gás das quais se formam as estrelas
têm temperaturas de cerca de 10.000 graus Celsius, criando condições que favorecem reações termonucleares rápidas. Sabia que nestas nuvens também existem protoestrelas, que ainda não iniciaram reações termonucleares, mas já possuem uma massa várias vezes maior que a do Sol? Elas estão no processo de acumulação de matéria, e quando sua massa atingir um ponto crítico, iniciarão a queima de hidrogênio. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Os berços estelares não apenas contribuem para a formação de novas estrelas, mas também para a formação de planetas, pois as estrelas cercadas por discos de gás e poeira podem criar sistemas planetários. Por exemplo, simulações mostram que na nebulosa do Águia podem se formar planetas que, no futuro, possam sustentar vida. E agora imagine, além da nossa Via Láctea, existem bilhões de outros berços estelares onde ocorrem processos semelhantes. E quem sabe quantos planetas ainda estão esperando seu momento? E o que é ainda mais surpreendente? Em algumas dessas regiões, astrônomos encontram moléculas contendo compostos orgânicos, como aminoácidos, que são blocos de construção da vida. Esta descoberta levanta a questão: será que a vida existe não apenas na Terra, mas também em outros cantos do universo? No espaço, há objetos que nem todos os astrônomos conhecem, e entre eles estão os anões marrons. Esses corpos celestes misteriosos estão na fronteira entre estrelas e planetas. Pense nisso. Eles são tão massivos que não podem ser chamados simplesmente de planetas, mas não são suficientes pesados para iniciar reações termonucleares, como ocorre nas estrelas. Os anões marrons podem ter uma massa de 30 a 80 vezes a massa de Júpiter, mas ainda não conseguem manter a síntese termonuclear de hidrogênio em seu núcleo. Isso significa que eles não brilham como estrelas, mas emitem luz infravermelha quente, o que os torna difíceis de observar. O que é mais interessante? Alguns anões marrons podem ser quase tão antigos quanto nossa galáxia, ou seja, podem ter mais de 1 bilhão de anos. Eles se formam a partir dos mesmos nuvens de gás que as estrelas, mas por algum motivo sua massa não atinge o nível crítico para iniciar o processo termonuclear. Como resultado, eles se tornam uma espécie de estrelas falhadas. Pesquisas mostram que os anões marrons podem ter planetas em suas órbitas, e alguns deles até possuem atmosferas contendo metano e amônia. Isso levanta a questão: essas planetas podem sustentar vida? Além disso, os anões marrons podem se formar como resultado de colisões de objetos mais massivos, resultando na criação de diversas formas e tamanhos desses corpos misteriosos. Por exemplo, alguns deles têm um diâmetro de apenas algumas dezenas de quilômetros, enquanto outros podem alcançar o tamanho de pequenas estrelas. Mas o que realmente impressiona? Entre os anões marrons, há aqueles que podem ter uma temperatura superficial de apenas algumas centenas de graus Celsius, o que os torna bastante frios em comparação com estrelas comuns. E não para por aí. Recentes pesquisas indicam que os anões marrons podem formar estrelas companheiras, abrindo novos horizontes para o estudo da dinâmica no espaço. Então, quando você olha para o céu noturno, lembre-se de que entre as estrelas brilhantes podem estar esses objetos misteriosos e subestimados, aguardando o momento para revelar seus segredos. Na região polar do Saturno, uma tempestade hexagonal está em fúria, fascinando astrônomos há décadas. Seu diâmetro é de aproximadamente 25 mil quilômetros, maior do que a distância entre Paris e Nova York. Esta tempestade possui uma forma hexagonal única, tão enigmática quanto bela, com nuvens brilhantes que se movem a uma velocidade de até 150 km por hora. Mas o que mantém essa tempestade tão estável ao longo de décadas? A resposta está na dinâmica da atmosfera de Saturno, onde ventos colossais e mudanças de temperatura criam condições ideais para a formação e manutenção dessa estrutura estranha. Você sabia que a tempestade foi registrada pela primeira vez em 1989? Desde então, tem atraído a atenção de cientistas que tentam desvendar seus mistérios. Além disso, no centro desse hexágono, pode-se observar uma tempestade constante, semelhante a um furacão na Terra, mas muito mais poderosa. Cada um de seus ângulos tem aproximadamente 32 mil quilômetros,
o que os torna comparáveis à distância entre Los Angeles e São Francisco. E agora, imagine, nessa atmosfera gigantesca, algo ainda mais impressionante está acontecendo. A tempestade expulsa nuvens de metano que podem formar precipitações, criando condições interessantes para o estudo de processos químicos. Mas isso não é tudo. Cientistas também observaram que a tempestade altera sua intensidade e forma em função das mudanças sazonais no planeta, criando uma verdadeira sinfonia atmosférica. Enquanto as condições climáticas na Terra podem mudar em poucas horas, aqui no Saturno, esses ciclos podem durar anos. E o mais interessante, no interior do hexágono, a temperatura pode atingir menos 150 graus Celsius, criando condições insuportáveis para a vida, mas tornando a atmosfera extremamente misteriosa para a ciência. Com cada ano, o estudo desse fenômeno abre novos horizontes, permitindo-nos entender como funcionam esses tipos de formações atmosféricas em outras partes de nosso sistema solar e além. E a pergunta é: o que mais esse gigantesco furacão ainda esconde? Planetas exoplanetas da classe Júpiteres quentes são verdadeiras anomalias espaciais que impressionam até os astrônomos mais experientes. Imagine mundos onde a temperatura pode atingir 1000 graus Celsius e onde chuvas de vidro derretido e ferro transformam a atmosfera em um turbilhão infernal. E o mais surpreendente, os ventos laterais nesses planetas podem atingir velocidades de 5 a 7 mil quilômetros por hora. Isso corresponde à velocidade com que os projéteis saem das bocas das canhões. Mas como isso é possível? Esses exoplanetas estão muito próximos de suas estrelas, o que leva a um aquecimento incrível de suas superfícies. Por exemplo, o exoplaneta WASP-121b, que está a cerca de 6 anos-luz da Terra, é um exemplo perfeito dessa categoria. Os cientistas descobriram que sua superfície atinge mais de 1400 graus Celsius, tornando-o um verdadeiro laboratório para o estudo de condições extremas. Mas isso não é tudo. A essas temperaturas, os materiais que consideramos sólidos na Terra se transformam em líquidos. Assim, o vidro derretido e o ferro caem do céu em forma de gotas, criando verdadeiros chuvas de vidro na superfície do planeta. Isso parece uma cena de um filme de ficção científica, mas esses fenômenos foram registrados por telescópios. Mas espere, ainda não é o mais estranho. Com essa velocidade de vento, até gotas de vidro derretido podem atingir tamanhos enormes, e as chuvas se tornam verdadeiros ataques mortais para qualquer objeto na superfície. Os cientistas acreditam que nesses planetas pode existir uma forma exótica de vida adaptada a essas condições extremas, mas até agora não foram encontradas provas disso. E você sabe o que é ainda mais surpreendente? Em alguns desses exoplanetas, os cientistas descobriram sinais de vapor d'água na atmosfera, o que abre a possibilidade de discussão sobre a existência de vida, mesmo em condições tão insuportáveis. Como a natureza poderia criar esses mundos exóticos? As perguntas sobre o que ainda está escondido nas profundezas do espaço permanecem sem resposta. O telescópio espacial Hubble, em seus 30 anos de operação, coletou mais de 1.400.000 observações, o que equivale à quantidade de informações que caberia em quase 100 milhões de páginas. Esses dados permitem aos astrônomos estudar objetos a uma distância de mais de 1 trilhão de anos-luz da Terra, revelando detalhes incríveis sobre a formação e evolução do universo. Imagine que cada vez que o Hubble faz uma foto, ele registra a luz que foi enviada para nós há bilhões de anos, quando muitos desses objetos poderiam parecer completamente diferentes. A principal função do telescópio é que ele nos ajuda a explorar não apenas galáxias, mas também buracos negros, exoplanetas e até mesmo a atmosfera de mundos distantes. Por exemplo, em 2009, o Hubble fez uma descoberta impressionante. Ele conseguiu registrar vapor d'água na atmosfera de um exoplaneta a uma distância de mais de 130 anos-luz de nós. Essa descoberta foi um avanço significativo, pois deu esperança de que possamos encontrar vida além do nosso planeta. Mas isso ainda não é o mais fascinante. Uma vez, o Hubble registrou uma galáxia que era 10 vezes maior que nossa Via Láctea
e que estava em uma fase ativa de formação de estrelas, o que indica que lá ocorre um processo que podemos observar apenas no passado distante. Além disso, o Hubble enviou para a Terra cerca de 150 terabytes de dados, o que equivale a aproximadamente 30 mil DVDs. Esses dados são usados não apenas por astrônomos profissionais, mas também por amadores em todo o mundo, inspirando uma nova geração de pesquisadores. E o que é ainda mais intrigante, o Hubble foi tão bem sucedido que suas tecnologias e métodos inspiraram a criação de novos telescópios espaciais, como o James Webb, que tem como objetivo revelar ainda mais mistérios do universo. Imagine uma estrela de neutrões girando tão rapidamente que um de seus dias dura apenas alguns milissegundos. Sim, você não leu errado. Esses monstros espaciais podem completar até algumas centenas de rotações em um segundo. Como isso é possível? Tudo se deve à sua incrível densidade. Uma colher de chá de matéria de estrela de neutrões pesa cerca de 100 milhões de toneladas. Isso significa que quando a estrela se contrai no final de sua vida, sua massa se concentra em um volume muito pequeno, criando uma gravidade poderosa e acelerando a rotação até o limite. No entanto, isso ainda não é o mais impressionante. A rotação da estrela de neutrões cria um campo magnético extremamente forte, milhões de vezes mais forte que o da Terra. Como resultado, essa combinação de alta velocidade de rotação e forte campo magnético faz com que as estrelas de neutrões se tornem poderosas fontes de ondas de rádio que podemos detectar na Terra. Esses sinais, conhecidos como pulsares, podem piscar com uma frequência tão alta que alguns deles podem dar pulsações de até 70 rotações por segundo. Você sabia que o mais interessante? Alguns cientistas sugerem que a energia liberada por essa rotação pode exceder todas as fontes de energia que conhecemos na Terra, e isso abre portas para possibilidades incríveis no futuro. Mas isso ainda não é tudo. As estrelas de neutrões podem existir em sistemas duplos, onde uma estrela se alimenta da matéria de sua parceira, criando condições explosivas que podem levar à formação de explosões de raios X, capazes de iluminar toda a galáxia. E você acha que sabe o que acontece quando uma estrela de neutrões colide com outra estrela de neutrões? A resposta é chocante. Isso pode levar a um poderoso tremor gravitacional que podemos detectar mesmo na Terra. Esses eventos ocorrem uma vez a cada alguns bilhões de anos, mas quando isso acontece, é como uma sinfonia no universo. O Sagitários B2 não é apenas um objeto astronômico, mas uma verdadeira fábrica espacial, contendo bilhões de litros de etanol. Imagine, este é uma nuvem localizada a cerca de 26 mil anos-luz da Terra, com tamanhos comparáveis a uma galáxia inteira. Dentro dela, há tanto etanol que seria suficiente para produzir 30 trilhões de garrafas de vodka, o que é 10 vezes mais do que é produzido na Terra em um ano. Mas isso não é tudo. Nessa nuvem também foram encontrados compostos orgânicos complexos que podem servir como blocos de construção para a vida. Você sabia que o mais louco é que o etanol na nuvem é formado por reações químicas entre moléculas de hidrogênio e carbono, e sua concentração é tão alta que faz os cientistas se perguntarem sobre a possibilidade de vida em outras partes do universo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Pesquisas científicas mostram que o Sagitários B2 também contém moléculas de metano e amônia, que são componentes-chave para a formação de planetas e podem indicar a presença de água. E agora, imagine isso. A nuvem é tão grande que seu volume é 2 vezes maior que o da Sistema Solar. Isso significa que nela podem existir fenômenos astronômicos ainda não descobertos, que desafiam nosso entendimento do cosmos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Alguns cientistas sugerem que a nuvem pode ser o berço de novas estrelas. O processo de formação de estrelas nestas condições ainda é um mistério, mas uma coisa é clara. No Sagitários B2, há tudo o que é necessário para a criação de novos universos. E o que é ainda mais surpreendente? Especialistas da NASA e de outras agências espaciais continuam a estudar essa nuvem, na esperança de que ela revele segredos
não apenas sobre a vida em outros planetas, mas também sobre o próprio início da nossa existência. Em algumas partes da nuvem, as temperaturas são tão altas que as moléculas de etanol começam a se comportar de maneira completamente diferente do que estamos acostumados a ver na Terra. Os cientistas até encontraram lá vestígios de moléculas mais complexas, como propano e butano, que podem indicar uma evolução química no universo. Fantástico, não é? Nesta nuvem espacial, onde há caos e beleza ao mesmo tempo, estão escondidos as respostas às perguntas que torturam a humanidade há séculos. Então, se você pensava que o cosmos é apenas um vazio, pense novamente. O Sagitários B2 oferece perspectivas incríveis que aguardam sua descoberta. Em Marte, encontra-se a montanha mais alta do Sistema Solar, o vulcão Olimpo, que tem uma altura de 21.900 metros. Isso é 2,5 vezes maior que o Everest, a montanha mais alta da Terra. Sabia que isso significa? Se o Olimpo estivesse na nossa planeta, sua ponta estaria acima da atmosfera, onde o ar é rarefeito e já não seria possível respirar sem uma máscara de oxigênio. O vulcão Olimpo não é apenas alto, seu diâmetro é de cerca de 500 quilômetros, o que é semelhante ao tamanho de todo o estado do Arizona. Ele é cercado por uma vasta planície e impressionantes precipícios, que criam o efeito de um gigantesco escudo erguendo-se sobre o paisagema marciano. Mas isso ainda não é o mais estranho. O Olimpo não é um vulcão comum. Ele é considerado um vulcão de escudo, o que significa que sua forma lembra um escudo, e não um cone, como muitos vulcões terrestres. Isso ocorre porque na Terra não há tectônica de placas, e a magma pode subir e se espalhar pela superfície por muito tempo, criando tais formidáveis estruturas. Sabia que há algo ainda mais impressionante? Dados recentes indicam que no Olimpo pode haver fluxos de lava que resfriaram há apenas alguns milhões de anos, o que o torna um dos vulcões mais jovens do Sistema Solar. E imagine como essa montanha gigantesca pareceria se você estivesse em seus lados. Da sua ponta, você veria vastas planícies e profundos cânions, que pareceriam pequenos em comparação com a grandiosidade do Olimpo. Isso não é apenas uma montanha, é uma verdadeira ecossistema, onde possivelmente houve condições para a vida. Mas espere, ainda não é tudo. Na ponta do vulcão foram encontrados vestígios que podem indicar a presença de gelo de água, preservado em um cráter. Cientistas acreditam que isso pode ser a chave para entender o clima marciano e as possibilidades de vida no planeta vermelho. E você sabia qual é o fato mais interessante? O Olimpo continua a causar debates entre os cientistas sobre como ele poderia ter crescido até tamanhos tão grandes, pois na Terra, vulcões semelhantes nunca alcançariam tamanhas alturas. De acordo com a teoria da inflação, existe uma ideia intrigante de que nosso universo é apenas um dos muitos bolhas flutuando nos vastos espaços da multiverso. Imagine, enquanto observamos estrelas e galáxias, pode haver um oceano inteiro de outros universos, cada um com suas próprias leis físicas únicas. É como um oceano de bolhas infinito, onde cada bolha é um universo com uma estrutura diferente de espaço e tempo. Algumas podem ser semelhantes ao nosso, enquanto outras podem ter leis físicas completamente diferentes. O que é ainda mais surpreendente? Os tamanhos dessas bolhas variam de microscópicas a colossais, e elas podem existir simultaneamente e independentemente umas das outras. Modelos científicos baseados na mecânica quântica e na teoria da relatividade geral sugerem que a inflação que ocorreu nos primeiros momentos após o Big Bang pode ter levado à formação dessas bolhas. Pesquisas realizadas por cientistas como Alan Guth e Andrea Lindé mostram que, dependendo das condições em cada universo individual, as propriedades da matéria e da energia podem variar além do reconhecimento. Por exemplo, em um universo pode não existir gravidade, em outro, o tempo pode fluir ao contrário, e um terceiro pode estar completamente preenchido com matéria escura. Mas espere, ainda não é tudo. É interessante que algumas dessas bolhas possam até interagir entre si, criando efeitos incríveis, como ondas gravitacionais, que podemos detectar aqui, em nosso universo. E agora, imagine como isso mudará nossa percepção da realidade e do lugar do homem no universo.
Independentemente de quão desesperado estejamos para entender onde estamos e como chegamos aqui, a resposta pode estar no próprio conceito de infinidade. E o mais louco de tudo? Em algumas dessas bolhas, pode não haver vida na forma que conhecemos, ou pode haver seres cujas mentes e percepção do tempo são completamente diferentes das nossas. As descobertas científicas continuam a expandir os limites de nosso entendimento, e cada nova hipótese abre mais perguntas sobre o que realmente é o universo. Imagine uma região além da órbita de Netuno, onde reina um vazio gelado, e milhares de objetos com superfície brilhante deslizam lentamente em suas órbitas. Este é o cinturão de Kuiper, que se estende a mais de 4 bilhões de quilômetros do Sol e é lar de muitos corpos celestes, incluindo Plutão, que outrora era considerado a nona planeta do nosso sistema. Mas o que realmente é impressionante, no cinturão de Kuiper, além dos planetas anões como Eridie e Haumea, existem milhares de pequenos objetos de gelo que podem compor até 30% da massa total do cinturão. Agora, imagine que alguns desses objetos podem ser do tamanho de pequenas cidades, com suas superfícies cobertas por uma fina camada de metano e gelo de dióxido de carbono, tornando-os verdadeiramente únicos. Este cinturão foi descoberto apenas nas décadas de 1990, quando astrônomos começaram a observar movimentos estranhos de objetos na borda do nosso sistema solar. Sabia que há algo ainda mais surpreendente? Alguns desses corpos de gelo têm órbitas tão alongadas que sua volta ao redor do Sol pode levar milhares de anos. Isso significa que alguns deles nunca verão a luz do Sol durante várias gerações. Mas isso ainda não é o mais estranho. No cinturão de Kuiper também estão incluídas cometas misteriosas que podem aparecer repentinamente perto da Terra. E aqui começa a coisa mais louca. Alguns astrônomos sugerem que exatamente esses corpos de gelo do cinturão de Kuiper poderiam ser os responsáveis por trazer água para a Terra. Se você pensava que isso era incrível, espere mais. Os cientistas acreditam que o cinturão de Kuiper pode esconder ainda mais planetas anões dos quais ainda não temos conhecimento. Isso significa que nosso cosmos pode ter ainda muitas descobertas esperando para serem feitas. E sabe o que é mais impressionante? Alguns desses objetos podem ser muito maiores do que Plutão, o que questiona nossas ideias sobre os tamanhos e composições dos planetas do nosso sistema solar. No centro da galáxia M87 encontra-se um buraco negro supermassivo, com uma massa de aproximadamente 6 bilhões e meio vezes a massa do Sol, o que é 1000 vezes maior do que a massa do nosso buraco negro no centro da Via Láctea. Imagine, é um objeto capaz de curvar o espaço e o tempo ao seu redor, criando um campo gravitacional tão forte que nem mesmo a luz pode escapar. Em 2020, com a ajuda do projeto Event Horizon Telescope, astrônomos conseguiram capturar a primeira imagem desse buraco negro misterioso, o que foi um avanço significativo na astronomia. Essa imagem mostrou não o buraco negro em si, mas sua sombra, uma área onde a luz é absorvida, cercada por um anel brilhante de gás e poeira em movimento a uma velocidade enorme. Sabia que esse anel, chamado disco de acréscimo, tem uma temperatura que ultrapassa milhões de graus Celsius? Isso é incrível. E agora, imagine que o buraco negro M87 está a uma distância de aproximadamente 65 milhões de anos-luz de nós. Mas isso ainda não é o mais estranho. O próprio buraco negro gira a uma velocidade tão alta que sua rotação está próxima do limite que pode ser alcançado segundo as leis da física. E o que realmente impressiona, os cientistas acreditam que buracos negros como o de M87 podem desempenhar um papel crucial na formação de galáxias. Quando o gás e os materiais estelares caem no buraco negro, eles podem liberar uma quantidade enorme de energia na forma de jatos relativísticos, que podem atingir comprimentos de milhões de anos-luz. Esses jatos podem influenciar o ambiente ao redor, regulando o processo de formação de estrelas. Como isso é possível? O segredo está no fato de que buracos negros supermassivos podem interagir com o material ao seu redor, criando sistemas complexos e dinâmicos. E o que é ainda mais impressionante?
Pesquisas mostram que em galáxias que contêm buracos negros supermassivos, as estrelas se formam muito mais rapidamente do que em galáxias onde não há tais objetos. Essa conexão entre buracos negros e formação de estrelas abre novos horizontes para a compreensão da evolução das galáxias e da estrutura do universo. No Júpiter, os auroras polares são simplesmente colossais. Sua potência é centenas de vezes maior que as terrestres. É possível apenas imaginar como essas cortinas luminosas envolvem o planeta, criando um espetáculo que é impossível descrever com palavras. Pesquisas mostram que nas auroras polares do Júpiter, o fenômeno ocorre devido à interação de um campo magnético poderoso com partículas do vento solar, e essa interação ocorre a mais de 1000 quilômetros acima das nuvens. Mas isso não é tudo. Elas podem atingir uma intensidade que supera a luminosidade da própria Lua. E agora pense nisso. Em um planeta onde a atmosfera é composta principalmente de hidrogênio e hélio, esses fenômenos luminosos são criados devido a um grande número de circulação elétrica e magnetismo. É uma verdadeira festa cósmica. E como se isso não fosse suficiente, nas auroras do Saturno, elas também são impressionantes. Podem atingir tamanhos equivalentes ao tamanho da Terra inteira. Imagine, uma aurora que envolve um planeta inteiro, brilhando no espaço infinito, como um tecido cósmico piscando na escuridão. Mas isso não é o limite. Em exoplanetas como o HD 189333b, as auroras polares podem ser tão intensas que podem ser vistas de grandes distâncias, graças à sua luminosidade. Esses planetas estão além do nosso sistema solar, mas suas auroras já se tornaram objeto de estudo dos astrônomos, e eles descobriram que nesses mundos a atmosfera pode ser tão densa que até mesmo chuvas de gotas de vidro podem se formar sob a influência dessas auroras. Dados científicos mostram que nesses planetas, as auroras polares podem ocorrer devido a processos completamente diferentes dos que observamos na Terra. E você sabia o que é mais incrível? Em esses exoplanetas, as auroras polares podem mudar de cor, transformando-se em um espetáculo de cores, onde o azul e o verde se misturam com o vermelho e o amarelo. Então, quando você olha para o céu noturno, pense nos incríveis fenômenos que estão acontecendo lá, longe de nós e nas suas causas. Na constelação de Touro encontra-se a nebulosa do Caranguejo, e não é apenas um objeto bonito no céu, mas o remanescente de uma supernova que abalou o mundo em 1554. Imagine só. Astrônomos chineses observaram esse fenômeno, e sua luminosidade era tão grande que a estrela podia ser vista até durante o dia. A explosão foi resultado de uma catástrofe colossal, quando uma estrela, várias vezes mais massiva que nosso Sol, esgotou seu combustível e não conseguiu mais sustentar reações termonucleares em seu núcleo. Esse processo levou ao colapso da estrela, que depois explodiu, lançando grandes nuvens de gás e poeira no espaço. A nebulosa do Caranguejo, com um diâmetro de cerca de 6 anos-luz, é uma estrutura extremamente complexa. Suas ondas de luz brilhantes e áreas escuras criam uma cena hipnotizante, que pode ser observada até mesmo com telescópios pequenos. Mas o que realmente impressiona? Dentro da nebulosa existe uma estrela de neutrões, resultante dessa estrela explodida, com um diâmetro de apenas 20 quilômetros, mas com uma massa 1,5 vezes maior que a do nosso Sol. Essa estrela de neutrões gira a uma velocidade incrível, completando uma volta em apenas 1,5 segundos, e emite ondas de rádio poderosas, que os cientistas detectaram como pulsos. E isso não é tudo. A nebulosa do Caranguejo continua a expandir, e sua velocidade ultrapassa 1000 quilômetros por segundo. Isso significa que, a cada segundo, ela perde milhões de toneladas de matéria, que se espalham pela galáxia inteira. Além disso, os cientistas descobriram que a nebulosa contém moléculas de carbono e nitrogênio, o que sugere a possibilidade de surgimento de vida em condições semelhantes. Mas o mais incrível, 8 séculos após a explosão, essa nebulosa se tornou um dos primeiros objetos a serem fotografados com um telescópio, e desde então tem sido objeto de estudo intensivo por astrônomos de todo o mundo. Em Encélade, um dos satélites de Saturno,
ocorre uma verdadeira festa de água. Géiseres que lançam água a uma altura de até 500 quilômetros impressionam a imaginação. Imagine uma crosta de gelo com vários quilômetros de espessura, rachando, e de suas fissuras jorrando uma coluna de água que pode atingir a altura da estratosfera da Terra. Não são apenas gotas, são nuvens de água contendo moléculas que os cientistas consideram blocos de construção potenciais para a vida. O que faz essa água jorrar para a superfície? O principal responsável é a atividade térmica sob a crosta de gelo, que aparentemente é alimentada pelo calor interno do satélite e não pela luz solar. Dados científicos indicam que sob a superfície de Encélade existe um grande oceano, que pode conter mais água do que todos os oceanos da Terra juntos. Mas isso não é tudo. Análises realizadas pela sonda Cassini revelaram que esses géiseres contêm não apenas água, mas também compostos orgânicos, incluindo carbono e diversas moléculas importantes para reações químicas. E o que é ainda mais surpreendente? Esses géiseres foram descobertos em 2004 e desde então têm sido objeto de estudos intensivos. Os cientistas acreditam que Encélade pode ser um dos candidatos mais prováveis para a existência de vida em nosso sistema solar. Mas como exatamente essa vida pode ser? Especialistas consideram desde os mais simples micro-organismos até formas de vida mais complexas que podem se desenvolver nas águas escuras e frias sob a crosta de gelo. E agora imagine que cada vez que os géiseres lançam água, eles espalham essa água no espaço, criando nuvens de água que podem até mesmo atingir os anéis de Saturno. Isso cria condições únicas para futuros estudos, pois essas partículas podem transportar informações importantes sobre a composição química do oceano sob o gelo. Como podemos estudar isso? Planejamentos para missões adicionais a Encélade já estão em discussão, e os cientistas sonham em coletar amostras desses géiseres. Cada lançamento pode abrir uma nova página no entendimento de como a vida pode existir em condições extremas. Mas o que realmente intriga é: quais segredos o oceano sob a crosta de gelo guarda? E quais formas de vida podem estar lá, esperando que a humanidade finalmente olhe para o seu mundo? Quando um objeto se aproxima de um buraco negro, ele é submetido a ações de forças gravitacionais colossais que o alongam em uma fita fina, e esse fenômeno é conhecido como espaguetis cósmicos. Imagine uma estrela do tamanho de um sistema solar se aproximando de um buraco negro, e em algum momento sua gravidade se torna tão forte que o centro da estrela é atraído muito mais do que suas extremidades. Esse processo, conhecido como espaguetificação, faz com que a estrela se alongue em uma fita comprida, como macarrão, alcançando tamanhos astronômicos. Cientistas calcularam que, nesse processo, o objeto pode se alongar até 30 quilômetros de comprimento, enquanto seu diâmetro diminui para frações de milímetros. Mas isso não é tudo. Quando o objeto passa pela linha de eventos, ele perde o contato com o mundo exterior, e nenhuma informação sobre ele pode sair do buraco negro. Essa linha de eventos, conhecida como horizonte de eventos, é uma das características mais misteriosas dos buracos negros. E é aqui que começa o verdadeiro absurdo. A pressão e a temperatura dentro do buraco negro podem atingir milhões de graus, tornando qualquer forma de matéria irreconhecível. E agora imagine que o objeto não consiste apenas de matéria comum, mas também de matéria escura. A matéria escura, que representa cerca de 26% da massa do universo, se comporta de maneira completamente diferente. Como ela alteraria o processo de espaguetificação? Cientistas sugerem que a matéria escura não seria esticada com a mesma intensidade, abrindo novos horizontes para pesquisas. Mas o que é ainda mais chocante? Pesquisas mostram que alguns buracos negros podem ser tão massivos que sua gravidade pode distorcer o espaço-tempo ao seu redor, criando algo como uma lente gravitacional que pode aumentar e distorcer a luz de estrelas distantes. Isso significa que, ao observar buracos negros, podemos ver não apenas eles, mas também seu impacto no espaço circundante. E se você pensava que os espaguetis cósmicos eram o limite do absurdo, então o que nos espera são descobertas ainda mais incríveis sobre como os buracos negros podem influenciar a formação de galáxias
e a evolução do universo como um todo. Existe no cosmos um elemento misterioso que compõe cerca de 27% de todo o universo, a matéria escura. Mas o que realmente surpreende é que não podemos vê-la. Não podemos tocá-la ou senti-la, mas sua presença é sentida através das interações gravitacionais que ela produz. Imagine que ao nosso redor existem objetos invisíveis que controlam o movimento das galáxias e até mesmo formam a estrutura do cosmos. Observações mostram que a velocidade de rotação das estrelas nas galáxias é muito maior do que o esperado, considerando a matéria visível, e isso leva os cientistas a supor que a matéria escura invisível atrai as estrelas, como um ímã. E o que é ainda mais estranho? A matéria escura não interage com a matéria comum, como estamos acostumados a entender, e isso torna seu estudo um verdadeiro desafio para os astrônomos. Vamos imaginar que é como uma grande rede invisível que envolve todo o universo e influencia o movimento das galáxias, como se elas dançassem sob a direção de um maestro invisível. Pesquisas indicam que a matéria escura pode ser composta por partículas chamadas WIMPs, partículas maciças com interações fracas. Essas partículas, segundo cálculos, podem ser milhões de vezes mais pesadas do que os prótons, mas seu descobrimento é extremamente difícil. Laboratórios em todo o mundo, como o experimento Lux Zeppelin nos Estados Unidos, tentam encontrar essas elusivas WIMPs, mas até agora sem sucesso. Se você pensava que a matéria escura era apenas um conceito teórico, aqui vai um fato interessante. Os cientistas têm certeza de sua existência, com base nos efeitos gravitacionais observados em grande escala, como os movimentos das galáxias em aglomerados. Lembre-se do fenômeno dos lentes gravitacionais. É quando a luz de objetos distantes é distorcida pela matéria escura, criando o efeito de múltiplas imagens do mesmo objeto. É como se você estivesse olhando em um espelho distorcido que mostra o mundo de uma maneira completamente nova. E o mais impressionante, se a matéria escura desaparecesse, o mundo, como o conhecemos, simplesmente deixaria de existir, pois as forças gravitacionais que ela cria mantêm as galáxias e estrelas em seus lugares. Mas e se eu disser que sabemos muito menos sobre ela do que pensamos? Os cientistas sugerem que a matéria escura pode interagir com outras formas de matéria e energia, mas essas interações ainda são um mistério. Na verdade, segundo algumas estimativas, a energia escura, que compõe cerca de 73% do universo, pode estar relacionada à matéria escura, criando mais perguntas sobre como tudo isso funciona. Você acha que é possível que no futuro possamos desvendar esse mistério e ver a matéria escura com nossos próprios olhos?